Buenas, pessoal! Eu sou Leonardo de Andrade e hoje eu estou aqui para falar sobre os principais problemas da educação no Brasil. Vamos lá? Pensar, viver e falar sobre educação no Brasil requer grande perseverança, principalmente porque convida a pensar sobre a nossa própria vida, sobre a história da nossa gente. Esse movimento não é um movimento fácil, porque pensar em quem nós somos é algo de grande dificuldade. Envolve entendermos nossos problemas, nossas complexidades, nosso próprio processo educativo como homens e mulheres que partilham de um mesmo mundo de relações similares. Requer também uma outra posição de diálogo que frequentemente não percebemos como relacionada à nossa vida, a de que a educação não é utilitária. Ou seja, ela não é apenas um modelo ético e moral feito em objetivo de alcançar o bem-estar da sociedade, ou a beleza, a felicidade dos sujeitos envolvidos, ou simplesmente útil, nesse sentido de senso comum, em que se exerce a educação como algo que venha a ter um fim imediato. Essa é uma percepção simplista, comum, de algo muito maior do que se pode compreender, de algo que se entrelaça nas nossas vidas e afeta a todos e todas de formas muito específicas por longos períodos de tempo, até mesmo por uma vida inteira. Compreender então a razão de termos ainda 11 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever, 46,7% das nossas escolas públicas sem saneamento básico e apenas 70% de nossos jovens mais pobres têm acesso ao ensino médio, é uma busca pelo passado do nosso povo e pelo próprio processo no qual o Brasil foi feito. Um processo às pressas, sem preparação, sem planejamento, mas com muita violência. Forjado em uma estrutura que colocou, acima de tudo, valores preconceituosos e o uso indiscriminado de recursos humanos e recursos físicos a serviço dos valores dominantes e a qualquer preço. Uma das grandes questões pendentes que temos atualmente na educação brasileira é o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o PNE. Esse talvez seja um dos pilares, dentro de outros problemas severos, pelos quais a educação brasileira simplesmente não consegue melhorar em termos de qualidade no que tange a uma universalização da educação e um oferecimento de condições dignas de estudo para a população brasileira. Esse plano passou por uma série de modificações desde 1962, quando foi primeiramente elaborado e entrou em vigência na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que tivemos de 61. O plano que temos atualmente data de 2014 e inclui 20 metas distintas que devem ser alcançadas no período de 10 anos. Não é novidade pública que quase todas as metas não foram cumpridas, e algumas estão realmente longe de serem no mínimo esboçadas, enquanto outras estão parcialmente cumpridas. Elas carecem da possibilidade de serem efetivamente cumpridas, porque requisitam de vontade governamental para serem realizadas, e mais investimento por parte do Estado. Para entender a educação da nossa gente, nós precisamos nos debruçar sobre a meta 8, que fala sobre elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a conseguir no mínimo 12 anos de escolaridade. Essa meta é a suma da universalização escolar. Ela estabelece que devemos buscar ter educação, efetivamente, de longo tempo para toda a nossa população, e que todas as pessoas de 18 a 29 anos tenham tido ensino fundamental e ensino médio. É um lamento que fracassaremos ainda nessa meta, porque nós estamos longe de conseguirmos ao menos ter escolas com capacidade para que essas pessoas possam frequentar e ter a possibilidade de que elas frequentem essas escolas sem se preocupar com a própria sobrevivência na vida cotidiana. A meta carece de ser alcançada, e não é somente porque não há dinheiro suficiente investido na melhoria das escolas, na melhoria da formação de professores, na melhoria de práticas escolares, mas porque nós temos um histórico longo de negação do direito à escolaridade para a nossa gente e da ausência de educação para quem não tem o privilégio de poder tê-la. A forma mais viável que o nosso Estado está atualmente encontrando para alcançar essa meta é a muleta da instituição privada. Por isso, nós precisamos pensar no passado para falar sobre isso. Percorremos um longo caminho para poder começar a pensar em universalização da educação. Isso é, educação para todos e todas. Algo que foi esboçado somente na LDB de 96, com muito custo, muita discussão e também muita negação, e promulgada novamente com a muleta da instituição privada. Antes disso, esse direito ele estava basicamente negado para a nossa gente. O Brasil tem os seus primeiros aspectos de uma filosofia educacional, isso é, uma ideologia da educação, com a Companhia de Jesus, os jesuítas, em 1574. Mas a companhia ela não estava preocupada que os nossos nativos tivessem acesso aos saberes eruditos, aos saberes e conhecimentos de história, filosofia, matemática, linguística e tal.
Esses eram restritos aos homens brancos, né, europeus, que lhes davam alguma utilidade prática. Vem daí um pouco do nosso pensamento de que a educação é prática e útil. A companhia ela estava preocupada, na verdade, com a catequização e a salvação da alma de nossos nativos. Depois, quando a educação começa a ser pensada no Brasil, a pedido dos colonos europeus abastados que aqui viviam, é o Marquês de Pombal que vai se debruçar sobre essa questão. Com seu impedimento, né, exilado pela Maria I, rainha de Portugal, as diretrizes educacionais brasileiras vão cair novamente na muleta privada. São as escolas privadas, as instituições católicas, como as franciscanas, cisterianas, carmelitas, capuchinhas, augustianas e tantas outras que irão estabelecer as primeiras escolas brasileiras. É preciso afirmar, com toda a convicção possível, para que a gente lembre sempre que essas escolas e essas instituições não estavam destinadas aos pobres, aos nativos, aos mulatos. Elas estavam destinadas aos filhos de agricultores ricos, aos colonos europeus, principalmente os portugueses, que haviam recebido as sesmarias e mantiveram durante muito tempo esse privilégio, crescendo e gerando ainda mais privilégio, que ainda abasta muitas famílias de sobrenomes tradicionais brasileiros. Né? Quando essas escolas se tornam insuficientes, os filhos são enviados para a Europa com o objetivo de se graduarem no segundo grau ou continuarem os estudos nas universidades clássicas. É somente mais tarde, em 1824, que estabeleceremos as primeiras diretrizes educacionais que serão, em algum nível, direcionadas a um público mais abrangente. As escolas públicas de primeiras letras, que ainda dependiam muito das instituições privadas e de fundos filantrópicos para funcionarem, porque só com a Constituição de 1934 que o Estado vai tomar como sua responsabilidade de financiar a educação, essas instituições ficavam muito distantes dos centros urbanos e dos espaços familiares em que viviam as camadas de pessoas pobres que necessitavam deste espaço. Eram apenas escolas voltadas ao ensino de ler e ao ensino de escrever, essencialmente o que se considerava necessário na época, né? Necessário aos pobres, aos trabalhadores manuais, aqueles que não tinham e nem deveriam ter os privilégios da cidadania. Nesse modelo, o Brasil permaneceu durante muito tempo fazendo isso, né? Carecendo da suposta bondade de quem doasse a quem não tinha e de que os doutores fossem bons a ponto de educar nossas crianças. Em 1934, por pressão do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, um grupo de educadores e educadoras que aspirava por uma educação laica, de qualidade, de quantidade, universal, é que nós vamos passar a ter uma ampliação da escola para a maior parte da população. Mas essa escola ela ainda vai ser muito elitista. Alguns dos pioneiros acreditavam em um mundo mais igualitário, mas eles careciam de um conhecimento mais profundo da realidade brasileira, de um conhecimento da realidade concreta e da situação que vivia as gentes do Brasil. Eram, afinal, eles também burgueses imersos nos valores de dominação e impossibilitados de ver além desses valores. Eles acreditavam que o ensino poderia ser padronizado, por exemplo, e que isso conseguiria elevar o nível educacional brasileiro. Não tiveram muito tempo de pôr em prática por conta do Estado Novo e das muitas ramificações do governo do Getúlio Vargas. Quando o Brasil pode voltar a vislumbrar uma educação mais abrangente em 1946, essa situação ela dura menos de 20 anos. E em 1964 a nossa democracia é abalada pela ditadura militar. Hoje, na educação, nós carregamos ainda as muitas marcas da ditadura. Seja na estrutura do nosso governo assistencialista, paterno e na forma como os privilégios estão contidos nas mãos de poucos, ou na idolatria às Forças Armadas, mas principalmente na educação brasileira. Eu ouso dizer, inclusive, que não houve período mais impactante para a educação desse país que a ditadura. O sistema tecnicista instituído por conta dos estudos de comportamento, da formação de técnicos e da busca por um modelo pedagógico que formasse mão de obra qualificada para o mercado, sob a demanda dos grandes blocos econômicos que mandavam no mundo à época e que ainda mandam, né, no nosso caso, os Estados Unidos, forjaram um ideário que resiste duramente a qualquer mudança. Os resultados educacionais que hoje assistimos, quase que passivamente às vezes, nos jornais e nas grandes avaliações educacionais, não são culpa de ideologias freirianas ou do construtivismo nunca aplicado de forma correta no Brasil. É legado de uma pedagogia tecnicista e das suas promessas de ascensão social ao povo que, como ouro de tolo, acreditou e continua, infelizmente, acreditando. É resultado de um fatalismo que afeta todos nós, homens e mulheres, determinados pelo poder, e que nos diz que filho de carroceiro, carroceiro será, a menos que curse escola técnica, né? Então veja, a pedagogia tecnicista da ditadura militar
acreditava que a educação deveria ser feita por técnicos. Excluía-se o papel da identidade do professor. Os livros didáticos se proliferam, as cartilhas se espalham, e basta qualquer sujeito meramente qualificado a aplicar aquele conteúdo, faça como forma de ensinar de qualidade. Aumentam-se os números de vagas na escola pública, mas se reduz o método à mera técnica, a reprodução do livro. Essa reprodução ela continua viva até hoje, principalmente na forma do notório saber, como a gente vem assistindo nas reformas. A pedagogia tecnicista força o aumento de números de institutos técnicos que formarão mão de obra barata para um mercado abrangente. Ao mesmo tempo, limita-se a universidade pública, reduzindo o número de vagas e criando sistemas elitistas que buscam ver quem é capaz de ser aprovado e conseguir a sonhada graduação. Vejam que esse é um modelo que tem duas separações bem específicas. A camada maior, numericamente, de pessoas em nosso país, as pessoas pobres, negras, mulheres, as minorias sociais, fica destinado ao curso técnico para que aprendam a ter uma profissão. Foi durante muito tempo o sonho do pobre ingressar na escola técnica, porque esse sonho, que é direito de todos, óbvio, alimentava outro sonho, o de passar em concurso público, ter ascensão social e ter uma nova possibilidade de vida. Por outro lado, os filhos de grupos da classe média e alta destinavam-se à universidade, ao ensino médio regular, e não à escola técnica que ensinava uma profissão. Por quê? Se trata novamente da negação histórica a um direito de cidadania. Para os pobres, bem-aventurados, a universidade estava aberta, basta força para chegar lá, a meritocracia. Criam-se os cursinhos como incentivo. Quando falham, o Estado prontamente lhe oferece outra alternativa, a universidade privada. Cria-se outra divisão que existe até hoje. Pessoas que frequentam o ensino básico público geralmente frequentam universidade privada. E pessoas que frequentam a escola privada geralmente frequentam a universidade pública. Então, para resumir essa questão, vejamos enquanto algumas forças ainda permanecem ativas na nossa sociedade. A pedagogia tecnicista é ainda hoje muito sentida no sonho das pessoas pobres que veem a escola como uma possibilidade, como uma saída da pobreza. E a universidade, uma outra possibilidade de terem seus filhos formados doutor. Mas ao mesmo tempo, esse mecanismo propicia a exclusão. Cria-se distintas classes com mecanismos que excluíram as pessoas do acesso à educação pública e universal. Então, quando nós falamos na exclusão sistemática de um grupo de pessoas, pode-se logo pensar que há uma grande conspiração por trás dessa ideia, de que tem um globalismo que controla tudo, um grande irmão, ou alguma coisa assim. E na verdade essa questão está alicerçada, eu penso, em duas características principais que vão gerar outros problemas de cunho social e consequências que são mais abrangentes para a escola pública e também para a escola privada, do que conseguimos realmente vislumbrar quando nós falamos sobre educação. São os indícios muito pequenos que precisamos atentar quando nos debruçamos a pensar nessas questões e que não podem de alguma forma estar desvinculados da discussão. Por isso falar sobre a educação é muitas vezes tão complicado. Pela característica da educação ser tão abrangente e pertencer à esfera da vida humana e não poder ser desvinculada do nosso saber puramente humano, que se torna difícil enxergar esses pormenores da educação. Uma das características que o conhecimento tem na atualidade, por exemplo, é a fragmentação. E para o debate educacional isso não podia ser pior. Não é incomum que as pessoas, ao adentrarem as pesquisas educacionais, lerem livros sobre a temática, na busca de saberem mais, se espantem com a complexidade dessa área de conhecimento. E utilizem uma expressão que comumente eu ouço de alunos e pessoas interessadas no meu trabalho. Não achei que o buraco fosse tão embaixo. Por quê? A primeira dessas características que mencionei, que causam a exclusão sistemática de grupos minoritários, é o liberalismo. A ideologia liberal, de bem-estar social, de estado mínimo e da perspectiva de que todos podem ser o que quiserem, pois o mundo é uma ostra, não é uma ideologia nova. Ela começa a ter seus princípios lá no século XVIII, século XVII, XVIII. E uma ascensão estrondosamente forte quando os Estados Unidos se tornam independentes e espalham essa ideologia pelo resto do mundo, criando a ideia do sonho americano. A primeira revolução, de 1789, concretiza efetivamente o sonho liberal. O liberalismo está muito vinculado ao capitalismo por conta da questão da propriedade privada. Esse longo processo histórico, que vai culminar em tantas outras revoluções, na dominação imperialista de tantos países sobre o outro, cria uma estrutura que torna o liberalismo uma ideologia dominante ao redor do mundo. Imperam as condições de sonho americano, a lógica liberal de determinados grupos de poder que querem realizar a manutenção desse poder e que farão de tudo para tê-lo.
ao mesmo tempo em que pregam a possibilidade de ascensão social. Não haveria como movimentar a roda e instigar um grupo muito grande de pessoas, né, as minorias sociais, a trabalharem durante toda a sua vida se não houvesse um discurso de ascensão social, de melhora. Afinal, quando o liberalismo se torna a corrente dominante, a ciência eurocêntrica também se torna, e se abandona o fatalismo cosmogônico de que os homens são assim determinados por algo maior. Esse algo maior, pelo protestantismo que vira a religião dominante da burguesia, também é liberalista. A vida é sua, faça. Afinal, Deus ajuda quem cedo madruga, ditado muito comum de origem protestante que resume a obra de um dos maiores pensadores do protestantismo, né, que é João Calvino. Esse dizer trata justamente sobre isso. Se você acordar cedo, for à lida, trabalhar duro, apesar das suas condições materiais de vida, você poderá ter uma ascensão social, pois será auxiliado aí por forças divinas. É a matriz do liberalismo protestante, né? O segundo paradigma que desemboca na exclusão da educação o faz por conta também do liberalismo, a meritocracia. A meritocracia é um discurso muito antigo. Afinal, como mencionei, não se pode manter a roda do capitalismo girando sem que o grupo que a gira acredite que pode ser quem supervisiona o giro. A meritocracia prega que todos os sujeitos, como dizem grande parte das constituições nacionais, são iguais perante a sociedade. Que todos estes sujeitos podem ter mobilidade social, desde que tenham o mérito de conquistá-la, ou seja, que trabalhem, que estudem, que o façam com dedicação e trabalho duro. O que ela não esclarece é como alguns grupos farão. Por isso ela acaba se tornando um discurso quase que fatalista, né? Embora muito forte no seu convencimento, muito fraco na sua argumentação. Isso porque a meritocracia fala justamente que todos têm a possibilidade, que todos têm a chance, que todos podem. Mas, por exemplo, podemos colocar em pauta duas situações hipotéticas que provam o oposto. Eu vou tentar exemplificar aqui com o clássico João e Carlinhos. João é filho de funcionários públicos bem estabilizados e com um longo plano de carreira. Tem livros em casa, tem um quarto confortável e seu para estudar, com boa ambientação, com luz, com escrivaninha, né? Com canetas, cadernos, e faz no mínimo 4 refeições completas por dia. Carlinhos mora com os pais, mais 2 irmãos, e avô e avó em casa. Divide o quarto com os irmãos, tem livros didáticos em casa, da escola, vai para a escola a pé. Os pais trabalham fazendo bicos, sem estabilidade de emprego e de renda, às vezes 12 horas por dia. E o Carlinhos toma café, almoça e às vezes janta. João e Carlinhos estudam na mesma classe, na mesma escola. João vai muito bem nas aulas, é um aluno nota 10. Carlinhos não vai tão bem, roda frequentemente, não entende a matéria, não consegue se concentrar. Com o passar do tempo, João se torna o favorito da sala. Carlinhos vai sendo colocado no fundo porque conversa demais, não presta atenção. A professora às vezes diz que ele é meio inútil, um miserável, não serve nem para varrer o chão. Mais de uma década depois, João está na faculdade. Um dia, saindo do escritório de Direito, onde faz estágio, encontra Carlinhos na rua. Eles conversam sobre a vida. Conversa vai, conversa vem. Carlinhos também está trabalhando, mas em uma fábrica, limpando máquinas. O discurso da meritocracia vai tentar convencer meu argumento de que Carlinhos era, de fato, muito preguiçoso, talvez até arrogante um pouco. Carlinhos era um falastrão, não queria nada com nada. A professora era certa que ele era um inútil mesmo. Vai tentar argumentar também que João teve perseverança, foi até o fim, sob as mesmas condições, né? Porque eles estudavam na mesma classe e tal. Mas eles estavam sob as mesmas condições? No primeiro caso, João tinha a possibilidade de uma boa nutrição, tinha apoio familiar, tinha conteúdo de estudo. No segundo caso, Carlinhos não tinha apoio familiar, estava sob incerteza alimentar e foi excluído da própria escola através do discurso da professora que ele era imprestável. São então estes processos muito sutis e às vezes perpetrados pelos próprios agentes educativos da escola que excluem sistematicamente determinados grupos de pessoas. Grupo estes que são majoritários no Brasil. Não é à toa que o Brasil vem lutando há décadas contra uma evasão escolar de números altíssimos. A ideologia liberal, e posteriormente positivista e tecnicista que se instalou no Brasil, é responsável por uma produção de fracasso escolar, aliados a eventos de outra ordem, claro, como medicalização da educação, falta de investimento, estrutura e tantos outros que não caberiam aqui nesse vídeo. Para que se compreenda um pouco desses dados, qual a gente deve lembrar que não são números e sim pessoas, em 1889 menos de 3% da população frequentava alguma forma de escolaridade e 90% da população era analfabeta. Em 1930, 75% da população ainda era analfabeta. 34 anos mais tarde, apenas 2/3 das crianças de 7 a 14 anos estavam matriculadas em alguma escola, enquanto 5 milhões não estavam escolarizadas.
e 3 milhões nunca tinham sido absolutamente tido nenhum contato com alguma escola ou forma de escolarização. Estes dados, infelizmente, continuam muito comuns. O último censo escolar, realizado pelo INEP, revelou que 1,5 milhões de pessoas entre 4 e 17 anos não frequentam a escola, com uma ênfase severa na última faixa etária, dos 17 anos. Né? Esses dados vão de encontro aos dados do IBGE, por exemplo, que mostrou que 20% da população entre 14 e 29 anos não terminou alguma etapa da educação básica ou abandonou a escola em algum momento. Esses são dados sérios, assustadores. A produção da meritocracia e a produção do fracasso escolar se infiltrou no curso de formação de professores, na pedagogia da vida que formou as pessoas, nos sonhos de pais e mães pobres que querem melhor para os seus filhos e no fatalismo que a vida brasileira gera de achar que tudo que está aí é assim mesmo. A precariedade das condições de trabalho nas escolas, a insatisfação profissional, as lacunas de formação, a representação negativa do pobre, a inadequação de processos atualizados de ensino são fatores determinantes para a exclusão. Os pais acreditam no sonho liberal, hoje no sonho neoliberal, e os passam aos filhos. Os filhos se tornam professores e passam aos filhos de outros. É um longo processo de acontecimento histórico. É uma reprodução de valores, muitas vezes imperceptível, que se infiltra na mentalidade social, nos espíritos das nossas gentes, porque o seu poder de convencimento é muito alto. É difícil lutar contra algo que convence quando você está desarmado, quando não se tem educação suficiente para compreender as engrenagens que estão movendo esse mecanismo. Né? Mantendo as pessoas distantes da emancipação do conhecimento, que lhes permita compreender minimamente o que é o mecanismo e como ele funciona, e principalmente como ele enfrentar, né, essa forma de vida, as relações se reproduzem porque é assim que a vida se faz. São ideologias sociais enraizadas na nossa sociedade. Uma conjunção de valores difíceis de mudar e de argumentar contra. Por quê? Para aqueles poucos que conseguiram, funciona. Mas continua gerando pobreza, né? E a pobreza ameaça diretamente a possibilidade de permanência na escola de muitas pessoas. Portanto, essa pedagogia da exclusão não é algo que se faça do dia para a noite. É um processo mais longo, mais complexo, cheio de determinadas nuances. É isso que impede de atingir a universalização da educação. Há muitos outros fatores a serem resolvidos antes que a gente possa pensar na universalização e em conseguir fazer permanecer na escola as tantas crianças e adolescentes que evadem ainda hoje por várias razões, geralmente vinculadas ao sonho de ascensão social e à necessidade de pôr prato de comida na sua mesa. Ainda que a gente fale dos mecanismos reguladores, né? A conjunção de tudo o que eu disse aqui, desse aparato que se regula, que se refaz o tempo inteiro com vias de manter o discurso de reprodução sempre vigente, sempre ativo, e que é talvez a balança que mantém intactas as forças de poder e da exclusão sistemática de grupos minoritários. Estes mecanismos reguladores são a ideologia dominante que está presente em nossa sociedade. Esse sistema neoliberal e voraz que é gerado pelo capitalismo. Né? Seria ingenuidade acreditar que nenhum grupo jamais tentou reinventar a roda ou modificar as estruturas sociais. Né? A história está aí para mostrar as tentativas. Quando há uma contra-revolução, ou seja, uma tentativa de reverter determinados valores, o que ocorre o tempo inteiro, né? Tem um cabo de guerra de ideologias acontecendo. O Estado democrático precisa, por conta do liberalismo, aparentar essa democracia. Então cede em determinados pontos, puxa em outros que possam parecer meio inconvenientes, ou que haja um plano de execução a longo prazo, como é o caso do ProUni, né? E de outras tentativas privatistas de fornecer universidade para as pessoas. Portanto, quando as minorias da sociedade clamam por mais escolas, mais universidades, maior investimento em saúde, segurança e afins, o aparato político dos grupos dominantes encontra formas de ceder e de dominar. No caso da educação, uma delas é o Enem, que dá a ilusão de acesso democrático à universidade. Mas é uma prova dificílima, voltada para grupos que frequentam as escolas privadas, e ela vai se tornar cada vez mais difícil. E o Fundeb, que aparenta ser uma forma útil de financiar a educação, mas nega o custo aluno-qualidade, qual estima que seria investimento maior do que o atual para a educação funcionar apropriadamente. Então, esse cabo de guerra ele acontece o tempo inteiro, né? Com mais ou menos sucesso, mas não consegue quebrar os princípios que estruturam e fundamentam essa lógica. Conseguir abalar essa pedagogia vigente na sociedade seria conseguir abalar a exclusão sistemática que ocorre nas sociedades ocidentais de grupos com menores poderes, menores privilégios ou que simplesmente sejam diferentes. Esse processo é muito mais complexo. Para isso, a gente precisa de um processo educacional que permita que estes grupos percebam seus direitos políticos
e que venham a reivindicar com efetividade. Entretanto, para que haja uma população crítica e consciente dos seus direitos, é preciso escola e educação. Eis, então, o paradigma. Em breve você poderá saber mais sobre essa temática, sobre a priorização da educação, sobre esses processos, em um novo livro que eu estarei lançando. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o gostei, se inscreva no canal e acompanhe meu trabalho. Até mais. Uma lua, um queijo e um beijo.